Como vai? Estresse oxidativo é o nosso tema de hoje. Se você compreender exatamente o que é isso, vai facilitar para você retomar um pouco o controle das suas atitudes em relação à sua vida. A célula, nós somos formados por um conjunto de células que formam um órgão: coração, pulmão, cérebro, fígado. Essas células são unidades independentes, elas funcionam através de uma usina de força, que é a respiração celular. Ela funciona a digestão, a célula tem um componente digestivo. Ela excreta, ela joga para fora as toxinas, o lixo, entre outros componentes de funcionamento. Mas é importante você compreender que quando ela está num nível de liberação, entrou alimentos, nutrientes, aí ela usou energia, depois ela excretou, jogou para fora da célula o lixo. Quando isso está tudo normalzinho, vai perfeito. Quando começa a produzir um excesso de lixo, que a gente chama de radical livre, um pouquinho de radical livre é importante para produzir mecanismos anti-radical livre. O organismo tem mecanismos, que é o antioxidante, nós temos isso. Tem que só estimular a produção de antioxidante interno e enfiar pela boca, pelo alimento. Quando o organismo começa a não ter essa capacidade mais de homeostase ou de equilíbrio, entramos em estresse oxidativo. É como se a célula entrasse em falência. O organismo não consegue se limpar. Aí vai acometendo o órgão, vários órgãos, o cérebro. Então você vai ficando cada vez menos com controle da sua própria vida, por excesso de radical livre do estresse oxidativo. Existem vários motivos externos que fazem ter estresse oxidativo maior. Poluição sonora, poluição respiratória, a poluição visual, a poluição de ondas magnéticas, a poluição do sol. Existem componentes do sol que são deletérios, depende da hora que você usa. Por outro lado, são fundamentais para produzir vitamina D, alguns horários. Então, esse externo você tem só que se proteger, você não tem muita atitude contra, a não ser se proteger. Mas esses outros componentes que eu quero falar para você, que são dois basicamente, você tem que agir diferente para poder neutralizar o estresse oxidativo. O primeiro são seus níveis de cortisol. O que é o cortisol? É o hormônio do estresse, produzido na suprarrenal. E quando você tem um estresse agudo, esse daí é pico de adrenalina. Você fica branco, né? Ou foge ou luta. É uma coisa exclusivamente animal que nós temos no nosso componente ainda. Quando você entra nesse pico de atividade, isso dá 10 minutos, então você não vai conseguir manter muito tempo. Só que quando ele fica crônico, aquele estresse crônico, aquela coisa de raiva, aquele desequilíbrio, aquela ansiedade crônica, isso libera cortisol. Cortisol é um dos maiores, é um dos hormônios que mais segura líquido, retém líquido, incha, ele aumenta a pressão arterial, ele desequilibra todo o funcionamento da liberação do pâncreas de insulina, de açúcares. Nossa, existe um desses encontros com o organismo, a produção de excesso de cortisol. E este é um dos fatores de você entrar em estresse oxidativo, é o cortisol. O outro componente que é importante você compreender, que dá para modificar isso, é o tipo de alimento que você ingere no seu dia a dia. Principalmente quando você está com níveis altos de cortisol, mesmo sob estresse crônico, de tristeza, você geralmente não toma a atenção que você vai pôr para dentro. Então você nem sabe se os seus macronutrientes, proteína, carboidrato, gorduras, e os micronutrientes, sais minerais, vitaminas, todos esses componentes têm que ter um balanço no dia, porque vai ter dia que você vai ter uma perda maior de magnésio, por exemplo. O que isso repercute o magnésio no seu organismo, nos seus músculos, por exemplo, no seu sistema de funcionamento cerebral? Você sabe? Então precisa reorganizar isso. Come sempre a mesma coisa, vai ficar faltando nutrientes, porque a batata, ela tem alguns nutrientes, mas a batata doce tem outros nutrientes, a mandioquinha todo isso dia. Cada componente tem um seleto grupo de nutrientes que você tem que armazenar um no outro, senão você não consegue estar inteiro. Além da perda, você ainda não está repondo. Olha que coisa séria.
Por isso que você está vendo uma série de doenças crônicas, desde um simples perda do sistema imune, por uma bobagem, está sempre com infecção, está sempre com o sistema imunológico debilitado, até a doença mais grave que existe lá, que está acabando a pessoa já. Então, é só grau de estresse oxidativo, depende, quando já está lá em cima, é um grau já que não tem quase reversão. Mas vamos prevenir, vamos fazer aqui para chegar e ter uma vida saudável, produtiva. Então, esses dois componentes são impressionantes. E muito desse desequilíbrio te faz criar capas de gordura e toxinas desnecessárias. Não é uma questão só estética, não é uma questão só presencial na sociedade, é uma questão de tomar cuidado. Esses quilos que você está a mais, quantos quilos você está a mais do que você gostaria? Está te dificultando de carregar esse peso? É um peso morto, você não precisa dele. Por que você está levando tudo isso a acúmulos desnecessários? E isso está produzindo estresse oxidativo. A sobrecarga de peso, não só cardíaca, mas também te lentifica o cérebro. Você toma decisões mais lentas, você fica com déficits, além da dificuldade do pâncreas de metabolizar essas substâncias e qual é o risco de ficar diabético, os componentes arteriovenosos do diabetes, tudo é uma cadeia. Tudo isso pode ser revertido. E isso é o estresse oxidativo. Por isso que eu estou chamando a atenção, porque vida vencedora é um equilíbrio dos pilares. É o emocional, o sentimental, o profissional, o social, o financeiro. Não adianta estar um super bom, os outros dois estão desequilibrados. Só que você tem que ter controle disso. Esta é a dica desse vídeo no site vidavencedora.com.br, que você vai encontrar mais detalhes sobre isso, o mapeamento do seu estilo de vida, outras técnicas que a gente utiliza, inclusive que veio da Alemanha, técnicas novas para bloquear, não só na prevenção, mas já para bloquear esse excesso de radical livre, estimular o organismo a produzir antioxidante. Tem várias formas hoje, tá bom? Para você retomar a satisfação de viver, ter uma aparência gostosa, de se sentir bem, não ficar sempre na defesa, achando que alguém está te achando gordo, magro, feio. Não, nós temos que ter uma vida mais independente, brotar de dentro de você os seus dons, quem é você, por que você está aqui, o que você pode fazer de melhor, ou seja, uma vida completa, ok? Até o próximo vídeo.